Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, é mais uma manhã que nós estamos aí louvando, engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda há de fazer, amém? Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã. Nesta manhã eu quero que nós venhamos a abrir aí em Lucas, capítulo 11 de Lucas, né? Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Capítulo 15, versículo 11, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Lucas. Deixa eu abrir aqui para nós podermos ler. Lucas, capítulo 15, verso 11. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diz aí Lucas, capítulo 11, capítulo 15, verso 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como nos teus empregados. E levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo o tempo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando a sua vida, abençoando a vida de sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero tratar desse texto não conforme já tratei dele várias outras vezes, mas eu quero tratar desse texto de uma maneira especial. Como assim, Pastor Carlos? Eu quero tratar dele como o texto diz a respeito do Pai Celestial e do Pai terreno. E a respeito do Pai Celestial, nós temos aí a vida espiritual que muitas vezes, amados irmãos, nós temos a oportunidade de nós estarmos verdadeiramente aí tendo situações que nos traz a presença desse Deus. E lendo nas Sagradas Escrituras, a palavra diz em João 3,16, conforme nós já estamos cansados de saber, mas tem muitas pessoas que ainda não atinaram para essa situação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Diz no versículo 17
que Deus enviou o seu Filho no mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio a esse mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando o texto fala a respeito de um senhor, né? Quando o texto ele fala a respeito de uma pessoa que tinha filhos, né? Tinha 2 filhos, e diz que esse fazendeiro, tomando de sobressalto, porque o seu filho vai e fala com o pai: olha, pai, ao invés de eu esperar que o senhor morra, me dê parte da herança que me pertence. E ele repartiu com os filhos. Quando a gente fala a respeito da herança e parte da herança que pertence, a palavra do Senhor está dizendo que muitas vezes a gente quer viver uma independência longe de Cristo. Nós queremos viver longe do seu amor, nós queremos viver longe de tudo aquilo que nos rodeia, porque a palavra de Deus, ela é assim: o Pai, ele trata do Filho, o Pai espiritual, o Deus do céu, ele trata do Filho como? Através das Sagradas Escrituras. E ele corrige o Filho através das Escrituras, e ele fala com o Filho através da Escritura, e ele fala que não pode fornicar através da Escritura, ele fala que não pode roubar através da Escritura, ele fala que não deve viver como um devasso através da Escritura, ele fala que não pode ter tatuagem, marcas no corpo através da Escritura, ele fala que não pode haver adultério através da Escritura. Então ele corrige o filho através da Escritura, mas quando o filho fala assim ao pai: olha, pai, ao invés de esperar que o senhor morra, eu quero parte da herança agora. Ele está falando: olha, Deus, eu quero viver independente de ti, eu não quero viver debaixo dos teus mandamentos, eu quero viver uma vida arregada, mas uma vida assim, como que se fosse a música do Martim da Vila: deixa a vida me levar. Então, viver adoidadamente, viver aí uma vida de maloqueiro, é assim que eu quero viver. Ele está dizendo isso para o Pai. Amados irmãos, mas quando nós saímos debaixo da presença do Deus de Abraão, debaixo da presença do Deus de Jacó, sabe o que vai acontecer? Acontecem as consequências. Nós estamos fora da proteção daquele que guarda, daquele que cuida. Porque o Senhor, ele diz aí no Salmo 91, preste bem atenção o que o Senhor diz no Salmo 91 para nós estarmos nos aplicando a respeito da sua palavra. Salmo 91, preste bem atenção. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade escudo e broquel, não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti praga nenhuma. Descendo o texto: 1000 cairão ao teu lado e 8 agora, versículo 8: somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eras o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão, a haste, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu também o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele não retirarei e o glorificarei. Far-lhe-ei longura de dia, lhe mostrarei a minha salvação. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. A nossa diaconisa Darcília também, que Deus esteja abençoando nessa manhã, em nome de Jesus.
sentindo falta da irmã Noemi. A irmã Noemi sumiu. Tem que aparecer mais, irmã Noemi, para a gente estar orando, para a gente estar clamando, para receber aí o favor de Deus. Amém? Então, amados irmãos, a respeito da vida espiritual, aquele que verdadeiramente se ausenta, aquele que verdadeiramente pede aí a carta de alforria, conforme esse filho, Deus, ele deixa com que a pessoa tome as suas próprias decisões. Nós temos o livre-arbítrio de ter Deus no nosso coração ou não ter. Se eu quero ter Deus no meu coração, Deus vai estar no meu coração, mas se eu não quero, Ele não invade o meu corpo. Ele espera ser convidado. E nisso aquele filho, ele saiu da presença de Deus. E ele viveu uma vida desregrada, uma vida que não anunciava a presença de Deus. Muitas pessoas estão vivendo também dessa maneira, muitas pessoas têm vivido também desse jeito e têm abandonado a Deus, abandonado a tudo. Eu trouxe aqui uma pauta a respeito de tabu, e desse tabu eu coloquei como tabu da idolatria. Muitas vezes, amados irmãos, nós falamos assim: eu nasci assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Outro dia eu estava ligando para minha irmã lá em Minas, a Maria Inês, e estava falando com a minha irmã. Quando veio, meu irmão Cláudio estava lá também, e ela colocou ele no telefone para falar comigo, e conforme eu tenho o costume de dizer a paz do Senhor para os amados irmãos, e saiu assim sem querer, eu dei a paz do Senhor para ele, quando de repente ele pegou e desligou o telefone, passou lá para minha irmã o telefone, e depois ela me falou: não, ele está emburrado assim, por causa disso, por causa daquilo, porque tu deu a paz do Senhor para ele. Ele disse que ele nasceu católico, vai morrer católico e assim. Mas a palavra do Senhor, amados irmãos, ela não fala sobre o catolicismo, a respeito que o catolicismo é uma religião condenável, de maneira nenhuma. A palavra ela fala e condena a respeito da adoração de imagens, porque a Sagrada Escritura está escrito lá em Êxodo capítulo 20, que a nossa adoração ela deve ser somente a Deus. E nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Nós lemos aí em 1 Timóteo, eu vou abrir aqui para os irmãos terem aí o endereço certo, a referência certa, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Os irmãos abrem aí para estar se aprimorando na palavra do Senhor. Ela diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E muitos, os católicos, têm colocado sobre os santos da sua religião essa mediação. Mas esta mediação está escrita nas Sagradas Escrituras, que é somente somente mediador, só Jesus Cristo. Não tem outro que seja mediador, não tem parte alguma dizendo a respeito de santo que faz isso, que faz aquilo. Então, a mesma Sagradas Escrituras, a mesma Bíblia que nós usamos na igreja evangélica, nós também usamos na igreja católica a respeito de livros apócrifos, livros não inspirados pelos nossos antepassados, aqueles que escolheram os livros para colocar no cânon. Eles tiraram aqueles livros porque falava a respeito de coisas que verdadeiramente não era
eficaz para a vida espiritual. Então, mas os mesmos livros que falam a respeito de tudo que nós contestamos também tem nos livros do católico, conforme nos livros do evangélico. Então, nós temos a mesma Bíblia, só que nós enxergamos de uma maneira diferente. E a Bíblia, ela fala a respeito de escamas nos olhos e surdez no ouvido. Muitos de nós, quando nós falamos de tabu, a gente fala assim: eu não quero discutir a respeito de religião, não quero discutir a respeito de política nem de futebol. E assim a gente vai vivendo enganado a vida toda, porque a gente não busca verdadeiramente aquilo que Deus quer falar conosco. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, aí um poder sobrenatural de Deus que Ele transforma os nossos corações e faz com que nós venhamos conhecer a verdadeira verdade. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos estar conhecendo a verdade, nós precisamos estar buscando a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade e buscamos a verdade, Deus, Ele vai trabalhar na minha vida e vai trabalhar na tua vida. E quero trazer a respeito de uma vida também, desde a meninice, desde a criança, a gente costuma olhar e ter exemplos dos pais. Os pais bebem, a gente bebe, os pais fumam, a gente fuma, e assim por diante, porque o pai, quando fuma dentro de casa, amados irmãos, aquela fumaça, o fumante pacífico, aquela fumaça, ela vai entrando na corrente sanguínea do filho. A bebida, quando a mãe está amamentando, o filho também está bebendo com ela. O filho também está fumando com a mãe, o filho também está participando daquela nicotina que está no corpo da mãe. A gente precisa, em tudo, amados irmãos, ter sabedoria de Deus. Então, quando fala a respeito de vida espiritual, muitas vezes, amados irmãos, a gente não quer nada com Deus, a gente quer viver uma vida abundante, né? A gente acha que a vida abundante é uma vida que a gente pode transar à vontade, pegar várias mulheres, pegar vários homens, roubar à vontade, matar à vontade. Não, isso não é vida com Deus, isso não é vida abundante. Vida abundante é vida diante do Senhor. Quando nós vivemos uma vida de sexualidade à vontade, amados irmãos, a gente está magoando alguém, a gente está maltratando alguém, porque a palavra do Senhor diz que quando nós temos relação com uma mulher, um homem ou uma mulher tem relação, a gente está se fazendo um com aquela outra pessoa diante de Deus. Então, se um homem tem relações sexuais com uma prostituta, ele se faz um com aquela prostituta. Amados irmãos, quando a respeito da saúde, quando nós vivemos uma vida de parceria, uma vida de relacionamento matrimonial, a esposa e o esposo, essa saúde sexual, amados irmãos, o esposo e a esposa, eles não trazem doença para dentro de casa porque eles têm uma relação um com o outro. Mas quando um homem ele sai para a rua e ele tem relações com outras mulheres, ele traz a doença daquelas mulheres para a esposa que está dentro de casa. E aí as situações se tornam complicadas, porque muitas vezes o dinheiro que gasta lá fora com outras mulheres deixa de colocar dentro de casa. Quando deixa de colocar dentro de casa, ele está alimentando uma segunda, terceira e quarta família, assim por diante, e começa a ter falta de alimento dentro de casa, e aquilo vira uma situação muito difícil para aquela esposa que casou realmente no papel, que tem ali uma aliança com aquele homem, e vice-versa. Da mesma forma, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar santidade, buscar a presença do nosso Deus. E o texto diz ainda mais, amados irmãos, a respeito de sair, e ir para uma terra longínqua, gastando tudo dissolutamente. E essas dissoluções que nós vivemos, amados irmãos, acaba com o casamento,
acaba com a vida familiar, acaba com a nossa própria saúde. A gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não tem nada direito, tudo se torna aí uma vida totalmente fora dos padrões normais. E isto muitas vezes naquele momento não faz tanto mal assim falando fisicamente, mas espiritualmente faz. Mas fisicamente, falando fisicamente, quando chega mais tarde, vem aí a recompensa de tudo que você plantou. Se você tem plantado essas coisas, as doenças, elas começam a aparecer no teu corpo, começa a aparecer aí, conforme nós colocamos ontem aí, a pessoa ela perde perna, ela perde parte do pé, tem gente que começa a cortar um dedo, daqui a pouco está cortando a perna, e assim por diante, daqui a pouco eles descem à sepultura sem conhecer a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer na presença do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça para todas as outras coisas serem acrescentadas. Amados irmãos, falando a respeito agora de filhos dentro de casa, muitas vezes os pais, eles têm aí ensinado os seus filhos com amor, com sabedoria. Muitas vezes os pais comeram o pão que o diabo amassou, assim, num termo, como posso dizer, como uma situação que se diz aí, ditados que se diz no mundo, né? O pai viveu uma vida sofrida, uma vida de muita luta, uma vida que vendia o almoço para comprar a janta. E o pai, ele fala assim: com o meu esforço, com o suor do meu rosto, eu vou dar ao meu filho, à minha filha, aquilo que eu não tive. E o pai, ele se vira aí nos 30. O pai, ele trabalha sol a sol. O pai, ele trabalha dia e noite, 2, 3 empregos para cuidar do filho, para o filho ter uma vida boa. Enquanto o pai está trabalhando, o filho está matando a aula. Enquanto o pai está trabalhando, o filho ele senta na turma da bagunça, lá no fundo da sala. O filho não quer saber nada com estudo. O pai passa aí 7 anos, 10 anos da sua vida trabalhando para investir nos estudos do filho. E quanto mais o pai se esforça, o filho mais se atrasa nos estudos, toma pau no primeiro ano, toma pau no segundo. O pai coloca na explicadora, ou a mãe coloca na explicadora, se esforça, faz das tripas coração, e muitas vezes, amados irmãos, o filho ainda continua naquela situação de tá nem aí com os estudos, tá nem aí com a situação que o pai investiu. E quando o filho cresce, amados irmãos, ele colhe tudo que ele mesmo plantou na sua vida. Ele não quis estudar. Aqueles amigos que estão com ele ali estudando, aqueles amigos que sentaram nas primeiras carteiras da frente e observaram a professora ensinando, explicando, porque as professoras é assim, os interessados, elas estão ali se esforçando para ensinar. Aqueles que não querem nada com a hora do Brasil, eles ficam para lá. E isso acontece, amados irmãos, e aí a professora ensina, se dedica, dá um trabalho, esforça, faltou um ponto, a professora ajuda e a professora explica. Aqueles que estão interessados, e aqueles que estão interessados, eles se formam. E aqueles que não estão interessados, eles ficam para trás. E aqueles que estão interessados, amados irmãos, amanhã eles se tornam advogados, eles se tornam engenheiros, eles se tornam médicos, eles se tornam doutores, empresários. E aqueles que não estavam interessados agora são empregados daqueles que estavam fazendo bagunça dentro da sala de aula. Então isso acontece muito, amados irmãos. E aí muitas vezes quando essas coisas acontecem, a gente fica falando assim: olha, se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não estaria nessa situação difícil que estou passando agora. Muitos passam fome, muitos têm que roubar para comer, muitos entram na vagabundagem, muitos matam, muitos roubam, muitos vivem aí numa situação difícil, muitos caem na droga, muitos vivem na Cracolândia, muitos
não desmerecendo, tem um serviço aí, um trabalho muito aquém daquilo que verdadeiramente estava sendo projetado para a vida deles. E assim acontece, amados irmãos, vão batendo cabeça a vida inteira, porque não ouviram a pai, não ouviram as mães. E quando vai despertar para tal coisa, já é tarde demais. Mesma coisa assim acontece com a vida espiritual. Nós precisamos entender que Deus está dando oportunidades, e são oportunidades uma atrás da outra, amados irmãos. Quando vê, a situação já está inalcançável. Quando vê, nós já pecamos contra o Espírito Santo. Quando vê, conforme diz a palavra, aqueles que estão sujos, sujos-se mais. Aqueles que estão verdadeiramente limpos, limpos-se mais. E assim também, amados irmãos, Jesus diz: aquele que confessar diante do meu Pai, lá no céu também o confessarei. Mas aquele que verdadeiramente virar as costas para mim aqui na terra, lá no céu farei a mesma coisa, virarei as costas para ele. Está escrito na palavra, não tem para onde correr. Se você escolhe o caminho da verdade aqui agora, o caminho que tem a porta estreita, você verdadeiramente encontrará naquele grandioso dia Senhor Jesus Cristo para estar te falando: entra para o gozo eterno que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mas aquele que não quer nada com Deus, amados irmãos, ele vai falar assim: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, e vai para o fogo eterno. Nós precisamos entender que o Senhor, amados irmãos, não tem aqueles que ele fala: ah não, esses são meus queridinhos, esses são a minha panelinha. Não, vai acontecer através da tua decisão aqui na terra. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí, operando miraculosamente na vida do amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um bom dia, uma boa terça-feira. Então, sobre a vida de sobriedade. Sobriedade, nós devemos ser sóbrios. Muitas vezes, amados irmãos, eu já falei aqui, quero dizer outra vez, quando a gente pede independência do Pai eterno e do Pai terreno, muitas vezes os filhos não querem ouvir o Pai. Sobriedade, o Pai, ele ensina os filhos, e dentro de casa o filho acabou de comer, ele pega a louça e joga na pia. Ele tem que aprender que ele tem que lavar a louça que ele sujou. Tá o quintal sujo, o filho tem que limpar o quintal. Tá a cama que ele acabou de acordar, ele tem que arrumar a sua cama. Tá o seu quarto sujo, ele tem que passar a vassoura no seu quarto. Hoje em dia nós encontramos filhos que não querem fazer nada disso. E o pai e a mãe não é eterno. Se ele não faz na sua casa, ele não fará em lugar algum. Isso prejudica ele no trabalho, isso prejudica ele onde quer que ele esteja. Se você for uma pessoa capacitada, uma pessoa que está aí buscando fazer aquilo que Deus tem colocado, amados irmãos, através da família, aquilo que o pai tem ensinado através da família, quando você é obediente dentro da sua casa, as coisas acontecem naturalmente na tua vida lá fora, porque você já está acostumado a fazer. Talvez você chega dentro de um cômodo que você alugou, talvez você está lá fora trabalhando no exterior, ou você está numa cidade que não é sua, ou morando na casa de alguém de favor porque você foi cursar uma faculdade fora, e a pessoa olha para você e você fala assim: esse menino recebeu uma educação abençoada, e conforme ele recebeu essa educação, ele sempre será bem-vindo na minha casa. Mas se você é aquele garoto que toma banho, joga a toalha em cima da cama, a roupa você joga em qualquer lugar, no chão do banheiro, você vai fazendo aquela bagunça terrível, você não é bem-vindo em lugar nenhum. A gente precisa aprender a viver uma vida sóbria. Muitas vezes a gente está vivendo, como diz aí, uma vida, parece que a gente está vivendo um conto de fada, que a mãe e o pai é empregado, que a mãe e o pai, não somente empregado, é escravo. Parece que a mãe é banco, o pai é banco,
Parece que o seu dinheiro é para você fazer farra, gastar com os amigos, gastar com as prostitutas, gastar com as vidas aí dissolutas, mas na hora de ajudar o pai e a mãe dentro de casa, você fala que não tem um tostão. Na hora de comer um pão, você precisa do dinheiro do pai. Na hora que você precisa de um copo de leite, você precisa do pai. Na hora que você tem que talvez desligar um ventilador, desligar um bico de interruptor ali de uma luz, você não desliga porque você está vivendo de favor na casa do teu pai. Mas na hora que você viver a tua própria vida, você vai ver o quanto é difícil pagar uma luz, um gás, o quanto é difícil você estar aí fazendo todas as coisas dentro de casa. Eu quero ver isso. A situação vai ficar complicada, porque nós estamos vivendo uma vida conforme deixa a vida me levar, tanto faz quem vai pagar, quem não vai pagar, o problema é seu. A gente está vivendo assim, a gente não está vivendo conforme nós deveríamos viver, na observância, nós deveríamos viver uma vida. A educação, eu tive uma educação excelente do meu pai, uma educação excelente da minha mãe. E hoje em dia, amados irmãos, nós não temos filhos que nos obedeçam. Parece que a gente, conforme diz aí o pastor Cláudio Duarte, nós somos plaquinhas, entendeu? E quando passa perto do radar, o radar é aquele que você para, porque o radar ele cobra, o radar ele pega, se você passar a 100, se você passar a 200, o radar está falando que é 80 por hora, você vai pagar uma multa muito alta, muitas vezes dói no bolso. É R$ 1.000 ali, ultrapassar de um sinal vermelho. Aí eu quero ver, você vai obedecer. E nessas coisas, amados irmãos, quando nós não obedecemos agora, nós pagamos lá na frente o preço que nós estamos agora deixando de cumprir, deixamos de pagar. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar instruindo os nossos filhos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser instruídos por Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, cumprir todo o propósito que Deus tem falado ao meu coração, ao teu coração. Diz lá em Amós 2:2 que andará dois juntos se não houver acordo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar com diligência tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aleluia, ao teu coração. Eu quero buscar o texto aqui para que nós possamos andar na fidelidade do texto de Amós. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus de Israel. Amós 3:3, amém? Que está escrito aí: porventura andarão dois juntos se não houver acordo? Nós precisamos andar em acordo. Muitas vezes, amados irmãos, a esposa e o esposo não têm andado em acordo. Muitas vezes o esposo dá o cartão para a esposa fala: eu preciso comprar um tênis e uma calça para o nosso filho, que o nosso filho está aí sem calça, sem tênis para ir para a escola, ou até mesmo para sair e assim por diante. E a esposa sai e a esposa fala: não vou comprar somente um tênis, eu vou comprar 10 tênis. Um exemplo que eu estou dando. Mas compra muitas outras coisas e aí estoura o orçamento da família. Nós precisamos andar em acordo. E aquilo que a esposa falar para o marido falar para a esposa, tem que ser verdadeiramente aquilo, porque senão nós estouramos também o nosso relacionamento não vai ser o mesmo. A situação fica difícil, amados irmãos, não tem como viver desse jeito. Muitos casais têm se separado, aí muita situação de separações por causa disso. Nós precisamos aprender, nós precisamos estar aí andando em sinceridade, fidelidade. Muitas pessoas têm deixado de ter confiança no cônjuge por causa disso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aprender a estar cuidando da nossa vida financeira. Quando
o pai fala com o filho e o filho fala com o pai: olha, pai, me dá parte da herança. E o pai deu parte da herança. Imagina o que o pai construiu a vida toda. Não era do filho, porque só era do filho quando o pai, morresse. E mesmo assim, ele era o filho mais novo. O filho mais novo não tem direito, quem tem direito é o filho mais velho. E nisso ele tomou a frente do filho mais velho, ele tomou a frente do pai e ele falou assim: me dá a minha parte. E ele pegou a parte dele e saiu, gastou tudo, vivendo dissolutamente, ele gastou tudo. E houve fome naquela terra, e houve situações difíceis, a qual ele não pôde estar ali, realmente recebendo o socorro necessário. Ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que jogavam por terra. Houve um testemunho aqui dentro dessa igreja, amados irmãos, que aquele pai de família, ele fez isso, um pai de família, ele fez isso. E ele teve vergonha de voltar para casa com a mão na frente e outra atrás. Sabe o que aconteceu com ele? Ele viveu anos e anos na rua. Viveu anos e anos na rua. Ele diz que o cabelo cresceu. Ele era uma pessoa irreconhecível no meio da rua. Quantas vezes ele comeu nos lixos, quantas vezes as situações difíceis aconteceram na vida dele. A história começou a mudar quando, por uma eventualidade de que Deus traçou no meio do caminho dele, que ele achou alguns dinheiros, notas voando, né? E ele pegou todo aquele dinheiro daquelas notas que estavam voando, tipo assim, no meio de um lugar assim que meio deserto. Ele pegou aquelas notas ali e ele pegou todas aquelas notas e ele foi para uma certa hospedaria. Naquela hospedaria ele tomou um bom banho. Ele disse que ficou ali debaixo daquele chuveiro horas e horas tomando aquele banho, para tirar toda aquela sujeira, toda aquela caraca que tinha agarrado no seu corpo, todo aquele cheiro de ranço que ficou na vida dele durante aquele tempo. Depois ele foi para uma barbearia, ele mandou tirar a sua barba, ele mandou cortar o seu cabelo e ele ficou novo novamente. E com aquele dinheiro que ele encontrou, ele comprou algumas coisas para ele, roupa, ele comprou tudo que ele precisava ali naquela hospedaria. Amados irmãos, ele saiu dali, ele tirou os seus documentos novamente, porque ele não tinha mais documento, e ele arrumou um emprego. E depois disso tudo que ele voltou para casa. Mas imagina esse tempo no meio da rua, imagina a luta que as pessoas passam. Então, muitas vezes, amados irmãos, quando nós vivemos uma vida dissoluta, quando nós gastamos todo o orçamento da família, a nossa vida financeira, ela vive um caos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tratar disso direito. Nós precisamos saber que essas coisas Deus tem colocado na nossa mão, mas nós temos que ser bons mordomos, bons administradores. Porque se nós não formos bons administradores, nós viveremos a vida inteira debaixo de piedade. Nós vivemos a vida inteira debaixo de esmolas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter caráter, sobriedade, sinceridade, vida financeira, e pedir a Deus para que Deus esteja entrando com providência na minha vida e na tua vida, tratando dessa área na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus tem colocado na minha mão e na tua mão. Muitas vezes, amados irmãos, um pai de família, o dinheiro que chega na mão dele não é para ele gastar. O dinheiro que o pai de família ele recebe, quando o pai de família ele recebe o dinheiro na sua mão, ele pensa na água, ele pensa na luz, ele pensa no gás, ele pensa na quantidade de pães que os filhos vão comer durante o mês, na manteiga que vai acabar,
Ele pensa em tudo, ele pensa na verdura que tem que colocar dentro de casa, ele pensa em tudo. E o dinheiro de um pai de família, ele administra bem aquilo, porque ele sabe que pode chegar um dia que não vai ter ali aquele dinheiro e a situação vai ficar difícil dele cuidar dos seus filhos e cuidar da sua família. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quando nós somos jovens, nós compramos um tênis aí de 600, 700 reais, 800, 1.000, 1.200, mas quando a gente é um pai de família, é casado, não vou dizer que a gente compra um tênis ruim, mas a gente faz a compra moderadamente, pensando em todos os âmbitos, em todas as questões. A gente não vive uma vida dissoluta, a gente já aprendeu essas situações e nós precisamos aprender. Aqueles que não aprenderam ainda precisam aprender. Amém? Quero falar também, conforme eu já falei, da vida sexual. A vida sexual, meu amado irmão, minha amada irmã, tem muitos jovens hoje em dia que começa a sua vida sexual aos 9 anos de idade, 10 anos de idade, já tem meninas grávidas. E nós devemos ensinar os nossos filhos e nossas filhas hoje, cada vez mais cedo começa a vida sexual dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ensinar os nossos jovens, ensinar as nossas crianças. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tratar deles com seriedade em relação a isso, amados irmãos. Quantas situações têm acontecido que os filhos têm filhos, os nossos filhos têm filhos, e eles colocam os filhos dentro da nossa casa. Se é difícil de um pai e de uma mãe estar cuidando dos seus próprios filhos, e aí chegam os filhos dos filhos e não para. Talvez a filha tenha um filho, o filho vem para dentro de casa, aí ela larga aquele relacionamento. Ela acredita que aquele outro relacionamento que tem vindo, aquele vai ser o certo. Ela tem um outro filho, aquele relacionamento não é o certo. A avó já começa a cuidar de 2 filhos, o avô começa a cuidar de 2 filhos. Ela vai para um terceiro relacionamento, fala, esse agora é o certo. Ela tem mais 2 filhos, aí passa 4 filhos para o avô, para a avó cuidar. E assim por diante, assim começa aquela situação quando vê o pai e a mãe tá lutando para ter sua casinha própria, lutando para ter alguma coisa, e o filho, a filha estão ainda ali dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, porque se o pai e a mãe fechar as portas da casa, ela vai viver na rua, vai viver debaixo das marquises. E a gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, instruir os nossos filhos. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, trazer todas essas pessoas para Jesus, para que venham andar segundo as diretrizes dos mandamentos do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, cuidar dessas pessoas em relação à palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, usufruir das benesses do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Ele venha colocar na nossa mente e no nosso coração aquilo que verdadeiramente Ele quer para as nossas vidas. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo ele venha fazer morada no nosso coração, para que as diretrizes elas não venham ser daquele que venha estar ali no trono, porque quando o nosso eu está no trono, tudo dá errado, mas quando nós colocamos o Espírito Santo no trono do nosso coração, amados irmãos, as coisas começam a dar certo, e as coisas vão dar certo sempre, amados irmãos. Nós precisamos entender isso. Vida social. A vida social, muitas vezes, amados irmãos, nós queremos apresentar para as pessoas lá fora que nós somos uma coisa que muitas vezes, quando nós estamos dentro da nossa casa, nós não somos aqueles que temos apresentado. E muitas vezes nós arrotamos caviar quando nós estamos comendo aí linguiça e salsicha. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que ser verdadeiros na nossa vida social. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos bancando aí de pessoas que temos aí boas situações, e não é isso que verdadeiramente tem acontecido. Nós temos que ser aquilo que somos, amados irmãos. Nós precisamos entender que Deus ele vai agir na minha vida conforme nós projetamos lá fora. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus.
Está dizendo a nossa irmã Marina Salles Andrade aqui que poucas pessoas se preocupam em se limpar, reter uma vida digna com o Senhor e viver como se Deus não existisse, né? Vivem conforme se Deus não existisse. Por isso as coisas estão desse jeito, como estão, né? Só o Pai para ter misericórdia de cada um de nós, verdade. Mas em tudo, amados irmãos, conforme eu estou falando da vida social, muitas vezes o pai ele cria filhos e como diz no Salmo 127, né? Que vou abrir aí o Salmo 127 para a gente estar lendo a respeito do Salmo 127. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção o que diz o Salmo 127. Diz aí no versículo 3, 4 e 5. Diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado um homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Sabe o que o Senhor está falando a respeito disso? Porque antigamente os pais, eles tinham muitos filhos e quando tinham muitos filhos, isso era bênção para dentro da casa. Por causa de que quanto mais filhos o pai tinha, mais força de trabalho o pai tinha também. Quanto mais filhos o pai tinha, mais valente ele era. Hoje em dia é o contrário. Quanto mais filhos o pai tem, mais situação difícil ele passa. Porque antigamente os filhos, quando nascia, os filhos eram introduzidos no trabalho. E o trabalho que tinha antigamente era trabalho na lavoura, era trabalho braçal. E os filhos desde pequenos já eram ensinados a estar ajudando ali os pais na lavoura. Tudo que os filhos faziam na lavoura aumentava a produção quando tinha filho. E os filhos iam trabalhar na lavoura. Então isso acontecia que o pai, ao invés de ter só o braço dele na lavoura, puxando a enxada e cuidando da plantação, agora o pai não tem somente um filho, o pai tem 2, 3, 4 filhos ajudando. Ao invés do pai colher um carro de boi cheio de milho, agora o pai está colhendo 7 carros de boi de milho. A fartura é muito maior para dentro de casa e aquilo vai enriquecendo a vida do filho. Hoje em dia é o contrário. Quanto mais o pai trabalha, mais o pai ganha, mais os filhos tiram. Os filhos estão interessados somente em usufruir. Os filhos vivem como sanguessuga dentro de casa. Porque não pensa numa água, não pensa numa luz, não pensa em nada disso. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar ensinando os nossos filhos. Nós precisamos saber que os nossos filhos, eles fazem parte, como eu posso dizer, de um ecossistema. Vamos supor, cada um tem a sua função dentro do lar. Hoje em dia, o filho não lava um prato. O prato que come fica na mesa do computador. Hoje, o prato que come joga dentro da pia. E o pai e a mãe, se quiser, que lave. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma camisa só para ir para a escola. Eu chegava da escola, sujei a camisa, eu já lavava ali a camisa debaixo da bica, colocava para enxugar, para no outro dia eu estar indo para a escola. Hoje em dia não é a mesma coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, instruir os nossos filhos. Porque o pai e a mãe vai morrer velhinho de cabeça branca, não tem uma casa própria, não tem um carro bom, não tem aí uma vida financeira que possa ajudar, não tem uma reserva no banco, não tem nada. Porque vive a vida toda tratando de filhos. Os filhos já estão aí barbudo dentro de casa, os filhos já estão aí pronto para voar e a gente está cuidando de filho ainda. A gente precisa, no momento, estar recebendo. O pai e a mãe não tem que ficar a vida toda cuidando de filho. A não ser que o filho for especial. Precisar de ajuda, precisar ali da manutenção é diferente. Mas a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, buscar tudo que Deus tem falado conosco. E essa vida social que eu falei, muitas vezes os filhos eles se apresentam uma coisa lá fora, mas o pai e a mãe estão vivendo uma realidade muito diferente. O pai e o filho, os filhos saem se mostrando como se vivesse ali, como se eles fossem, vamos supor, o filho do rico ele tem lá
um tênis que saiu agora. Aí o filho do pobre também quer ter aquele tênis e tem aquele tênis a duras pedras, porque luta para comprar, faz isso, faz aquilo, mas aquele não é o patamar dele. O patamar dele é muito mais simples. Ele se apresenta uma coisa lá fora, fala, não, aquele homem, ele tá em cima da carne seca, olha os filhos dele conforme anda. E não é bem assim. Eu acho que os filhos têm que andar conforme a família está vivendo. Muitas vezes está se mostrando uma coisa lá fora que aquilo não é realmente a realidade do que está dentro. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, viver sóbrios. A gente precisa viver a realidade. A gente vê também, a respeito disso que eu estou falando também, ela se coloca aí na vida familiar. E a respeito do bom depósito, o bom depósito, conforme também já falei, encaixa muito bem em tudo isso. Mas o bom depósito que eu quero dizer também a respeito do bom depósito espiritual. Muitas vezes a gente, conforme eu falei, de tudo, e de tudo que nós temos feito com os nossos pais terrenos, tudo isso a gente tem feito também com o nosso Pai Celestial que está no céu. E a gente não tem nada para apresentar diante de Deus. E o Senhor, ele diz assim, eu não tenho culpado por um inocente e nem um inocente por culpado. Já imaginou isso? A gente vive a vida toda traindo a confiança do nosso Deus. Chega num determinado momento, a gente fala assim, me dá aí, Deus. O Senhor pode me dar, o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro. Como Deus vai fazer isso? Como Deus vai investir na tua vida se verdadeiramente você tem vivido aí uma vida que não condiz as Sagradas Escrituras? Ontem eu estava falando com um jovem a respeito de se encher de tatuagem, se encher de piercing, quando as Escrituras ela diz a respeito para nós não fazermos marcas no nosso corpo, para a gente não encher dessas coisas. E a Bíblia diz, amados irmãos, que a gente precisa ser parecido com Deus. A Sagrada Escritura diz a respeito de Pedro, eu tiro um exemplo, quando Pedro estava diante dos seus acusadores ali, Jesus estava sendo preso, e nas 3 vezes que Pedro traiu Jesus, a Sagrada Escritura diz que as pessoas reconheceram em Pedro que ele era um deles, um dos tais, por causa do modo de que ele andava, era o modo de um deles. As suas vestes também pareciam com as vestes dele. O proceder de Pedro também parecia com o proceder deles. Hoje em dia está muito difícil ver o modo de que as pessoas andam se parecer com Cristo. A gente está cada vez mais parecido com o mundo e não tem parecido com Cristo. A gente cada vez mais tem se parecido mais com o mundo. E quanto mais nós aparecemos com o mundo, mais nós deixamos de parecer com Cristo. Em todos os aspectos, nós não temos um bom depósito diante do Senhor, a gente não tem um bom depósito de oração, a gente não tem um bom depósito de obras, a gente não tem um bom depósito espiritualmente falando, a gente não tem um bom depósito ajudando a família dentro de casa, a gente não tem um bom depósito fazendo todas as coisas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está requerendo de mim e de você. A gente não tem esse bom depósito, mas há uma necessidade de nós termos esse bom depósito, há uma necessidade de nós procurarmos fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus socorro espiritual. E isso que tem acontecido, amados irmãos, esse jovem, uma das coisas que ele observou, ele diz assim, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância? Ele está falando de servos, ele está falando daquelas pessoas que eram empregadas dentro da casa, tem abundância, e eu aqui pereço, eu passo fome, eu passo necessidade. Ele tem dito, meu pai é bom. Ele tem dito, através dessa palavra, dentro da casa do meu pai há abundância, dentro da casa do meu pai há fartura. E o pai, ele estava em pé no portão todos os dias da sua vida, esperando o filho. Assim é Deus.
Todos os dias o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele está esperando a minha decisão, a tua decisão, a minha decisão de deixar de parecer com o mundo, a tua decisão de estar buscando o mundo, porque muitas vezes o que eu falei quando eu vi já é tarde demais. A situação já está naquele ponto de que você vai lá, vou aceitar Jesus Cristo, vou entregar o meu corpo, eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo para estar ali, descendo a sepultura e morrendo em Cristo para que eu não vá para o inferno. Mas Deus, ele quer te dar uma vida em abundância. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus está chamando para você comer na mesa do rei. E isso que Deus está falando contigo, está falando comigo. Muitas vezes a gente não tem aí tomado essa diretriz, e Deus quer dar essa diretriz para a minha vida. Ele diz assim, olha o que o filho fala, quando ele está lá tratando os porcos: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me contrata aí como um dos teus empregados. E o pai, cheio de amor no coração, ele diz assim: trazei a melhor roupa. Porque a roupa, quando o filho sai para o mundo, a roupa fica suja de pecado, fica suja de podridão, fica suja de adultério, fica suja de fornicação, fica suja de homicídio, fica suja de tudo enquanto é coisa que você imaginar, a vida fica suja. E o pai fala: trazei uma roupa diferente. Lá em Isaías capítulo 1 fica: se você voltar para a minha presença, eu farei das tuas vestes, as tuas vestes serão mais alvas do que a neve, elas ficam mais limpas do que qualquer lavandeiro pode lavar, fica mais limpa do que qualquer alvejante possa branquear. Assim diz a palavra do Senhor. E o filho vai, e quando ele chega, a primeira coisa é trocar as vestes. Ele fala: trazei sandália e colocai nos pés. O filho estava com um calçado, mas o calçado que ele estava andando, a trilha que ele estava andando não era a trilha que o pai queria. O pai precisou cuidar do filho, modificar as vestes dele, modificar a vida dele. Assim é Deus querendo fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer nos limpar, Ele quer tirar essas vestes sujas, Ele quer tirar essa carranca, Ele quer tirar essa sujeira, essa caraca, Ele quer tirar essa podridão. O Pai, Ele quer limpar, o Pai quer fazer tudo novo. Mas a gente precisa nos entregar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se a gente não faz isso, amados irmãos, de maneira nenhuma nós entraremos na Jerusalém Celestial, de maneira nenhuma nós seremos transformados. Há uma necessidade de transformação na minha vida e na tua vida. E essa transformação não é de uma vez por todas. Essa transformação é todos os dias. Nós somos transformados pelo poder renovador de Deus. É todo dia. A gente não pode tomar só uma dose da palavra do Senhor, falar assim: eu tomei essa e já é como se fosse a vacina, né? A gente toma uma vacina, a gente já está imunizado. Não, é todos os dias nós precisamos nos imunizar na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos estar buscando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali, amados irmãos, ele troca as vestes dos filhos, ele troca ali as sandálias, ele coloca um anel no dedo. Esse anel no dedo significa uma aliança que ele tem comigo e que ele tem contigo. O teu nome será escrito no livro da vida, o nome que foi tirado será escrito novamente no livro da vida, amados irmãos, ele jamais será apagado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, confirmar todas as coisas perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não pode retroceder, a gente tem que ir mais além. Deus está falando conosco, tanto o Pai, conforme Filho, conforme os avós. Ele começa desde as crianças, ele começa os adolescentes, eles começam os jovens, os adultos, os idosos. O Pai, ele quer falar sobre todos. Todos nós necessitamos de aprender com Deus. Não é porque eu tenho 51 anos de idade que eu não necessito de aprender de Deus. Eu aprendo a cada dia. E Deus tem me ensinado a cada dia. Mesmo sendo pastor, eu preciso me arrepender a cada dia. Mesmo sendo pastor, eu preciso estar recebendo de Deus a cada dia. A paz do Senhor, a nossa irmã missionária Ivonete, que Deus esteja abençoando aí. Seja bem-vinda, tá, minha amada irmã, minha esposa. Deus abençoe. Então, venhamos aí cumprir todo o propósito de Deus. Divulgue.
A gente precisa aprender de Deus. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Porque senão, amados irmãos, a situação vai ficar muito difícil para eles. Eu já falei quantos filhos têm sido uma cruz muito pesada para os pais. E muitas vezes, pais, é porque nós não ensinamos o beabá. O arrumar uma cama, o lavar um banheiro, o lavar um prato. Nós não ensinamos os nossos filhos. Eu lembro que meu pai, nos domingos, ele fazia eu cortar a torceira de bananeira. Talvez tinha um monte de pedra num lugar, ele fazia eu mudar para o outro. Se o meu pai estivesse perto de mim, o nome do meu pai, o que saía da boca dele era serviço para mim fazer. E eu tinha que fazer. Chegava material que ele comprava, eu tinha que colocar para dentro de casa. Teve um dia que chegou um material dele, 3 metros de areia. Os meus irmãos, coloquei os meus 2 irmãos junto comigo para colocar aquela areia para dentro. Os irmãos não quiseram, a gente brigava um com o outro para colocar aquilo para dentro. Vamos colocar. Nós colocamos a areia para dentro. Nós tampamos ela com plástico. Quando foi ali para as 3 horas, 4 horas da tarde, mas veio uma chuva tão forte que se a areia estivesse lá de fora, a chuva tinha levado a areia toda. Mas graças a Deus a areia estava dentro de casa. E se a areia tivesse ido embora e a gente não tivesse carregado a areia, a gente ia tomar uma surra feia. Mas Deus ajudou que a gente carregou a areia. Hoje em dia, o pai está ralando, o pai está sofrendo e o filho está no computador dentro de casa jogando joguinho. Está muito diferente as coisas hoje. Hoje em dia o pai sofre, o filho fala, deixa ele lá. É a vez dele, vai chegar a minha vez ainda. As responsabilidades são diferentes. Parece que o pai tem que viver sofrendo a vida toda. Que deu filho para estar junto com o pai ali, lado a lado, ombro a ombro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, repensar os nossos conceitos. Nós precisamos aprender em tudo. Muitas vezes a gente chega a uma idade, conforme eu estou, conforme muitas pessoas estão, que tem padecido até hoje, tem sofrido até hoje, porque não aprendeu. E Deus está querendo ensinar. Se você é um senhor, se você é uma senhora que não aprendeu com Deus, muitos têm descido a sepultura. Conheci senhoras que até aos seus 70 anos, 77, 78, só vivia manguaçando. Morreu por causa da manguaça. Nós precisamos, em nome de Jesus, deixar Deus transformar a minha vida, a tua vida. Eu não tinha perspectiva de vida de 30 anos de idade. Deus já tem acrescentado 21 anos. Eu espero chegar aos 90 ainda, se Deus quiser. Quando chegar aos 90, eu falo, Deus, está na hora de eu subir. Vamos embora que eu quero ir para casa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar nas mãos do Eterno. Ele vai transformar todo o nosso ser. Vai haver festa no céu quando nós estivermos na presença desse Deus glorioso. Ele vai enviar os anjos para estar ao teu redor, te fortalecendo, te guardando. Em nome de Jesus Cristo, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Fala conosco, ó Pai, pois precisamos ouvir a tua voz. O teu Espírito Santo, ó Pai, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala a nós, o teu Espírito Santo, ó Pai. Investe em nós, ó Pai, através, Senhor, do teu grande amor, do teu grande poder, ó Pai. E que venhamos ser uma bênção, ó Pai, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha aí um dia glorioso na presença do Senhor Jesus. Às 19 horas nós estaremos juntos novamente na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. E que você esteja aí, se você tiver possibilidade de estar conosco, será muito bem-vindo. E que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de cada um de nós. Amém?
Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos o dizem amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando aí, te fortalecendo, e que você esteja cheio aí do poder sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até mais tarde, se Deus quiser. Fica com Deus.